Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero fazer um agradecimento para o diretor do Colégio Objetivo, Marcelo, que cedeu esse espaço para que a gente pudesse fazer esse vídeo, essa aula. Outra pessoa que eu gostaria de agradecer era a Amanda, que está atrás dos bastidores, fazendo todo esse trabalho, e sem ela, óbvio, que nada disso seria possível. Bom, vou fazer minha apresentação. Eu me chamo Mário Santos de Oliveira, sou psicólogo clínico, sou membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, membro da Sociedade de Hipnose do Estado de São Paulo, sou assistente de neuroanatomia e psicopatologia, e estudioso em física tradicional, física quântica e a cosmologia. O intuito desse vídeo, dessa apresentação, sabe quando a gente tem uma dívida, uma sensação de que a gente tem alguma dívida moral com alguém? Então, isso eu estou sentindo há muito tempo e eu resolvi pelo menos amortizar essa dívida que eu estou tendo com dois cientistas que chamam-se Kruger e Schneider. Esses dois desenvolveram há muitos anos atrás os Brainwave Synchronizer, ou seja, os sintetizadores de ondas cerebrais. Isso há muito tempo, eu achei talvez no final do século XIX, que é uma técnica muito antiga e pouco utilizada. Ficou muito tempo aí sem que pudesse ser desenvolvida. Procurei em alguns lugares, no YouTube, em algumas redes sociais que pudessem, a gente ter algumas ideias de como a gente pudesse desenvolver com mais clareza. Basicamente eu não achei nada. Então eu, com essa percepção, eu achei por bem fazer com que todo aquele... Sabe, dá aquela sensação de que os dois lá falaram: Mário, você estudou tudo isso daqui, você sofisticou, você atualizou. Eu acho que a sua obrigação hoje seria o quê? Dar continuidade a esse trabalho que nós há muito tempo demos um passo. Só que a ciência não fica naquele passo, a ciência tem que evoluir. Então, é mais um motivo que eu acho que eu tenho que fazer isso. E como não achei nada, e algumas coisas no YouTube a gente procura ver puro comércio, né? Comércio dos aparelhos, que eu não concordo. Eu acho que aparelhos médicos têm que ser usados por pessoas habilitadas, não ser comercializados por leigos, porque não sabem exatamente como funciona isso. Então, o que eu vou fazer hoje, eu vou mostrar detalhadamente como funciona. Os Brainwave Synchronizer, eles são basicamente o que? Uma sofisticação da hipnose. Por que surgiu esses aparelhos? Por que surgiu toda essa tecnologia? Se a gente for voltar um pouquinho atrás na história, nós vamos ver que a dificuldade que os profissionais tipo Charcot, Breuer, Freud, Bernheim e outros profissionais, até os físicos, né? Freud foi uma pessoa que deu uma continuidade, mas porém parou por falta de aptidão, sei lá, por falta de uma paciência, né? Vamos dizer assim. Então, o que eles estavam imaginando é que as variáveis que interferiam negativamente na indução hipnótica
acabaram dificultando muito. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a inventar, a analisar que luminosidade, se a pessoa começasse a ficar observando uma fogueira, então havia a grande possibilidade de a pessoa ficar sonolenta. O que significa isso? A atividade cerebral da pessoa, isso eu vou explicar mais detalhadamente aqui, começava a dar uma baixa nessa atividade, ou seja, beta, alfa, teta e delta, ele deixa nós aqui, como nós estamos aqui agora, nós estamos na fase beta, entre 3 a 30 ciclos por segundo, ou hertz. E aí eles começaram a perceber que a indução seria muito mais fácil se tivesse desenvolvido alguma coisa em termos de luz. Aliás, antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês que nada aqui funciona sem a luz. Tudo que você imaginar, nós estamos funcionando em cima da luz. A luz é uma das partes mais importantes da cosmologia, vamos dizer assim. Sem ela, nada funcionaria, seria tudo homogeneamente negro, escuro. Aí teria que ter uma outra diferenciação, porque o ser humano não poderia ter os cones e bastonetes, ou seja, os cones responsáveis pela audição a cores, e os bastonetes teriam que ser de 120 milhões em cada olho, teria que ser muito mais, porque seria tudo sombra. Bom, vendo por esse prisma, tinha muitas variáveis que como falei agora de pouco, desenvolvia negativamente na indução do sono. E o que seria uma das principais variáveis que hoje a gente vê, uma das que eu acho, na minha opinião, é a empatia. Ou seja, antes de você ter todo esse processo, nós temos que ter um rapport. Esse rapport, uma das variáveis teria que ser a empatia que o paciente tem com o profissional. E vice-versa, né? A recíproca também é verdadeira. Vamos supor que o paciente tenha um médico que ele não seja assim muito agradável, muito seguro de si. Então o paciente vai numa primeira sessão, vai numa segunda sessão, ele observa que a indução não está sendo importante, ele começa a desenvolver certas características que vão ser negativas para o tratamento em si. Teve uns tempos atrás que, isso faz muito tempo, eu era criança, existia uma novela chamada A Vida... Bom, não me lembro muito bem, mas era com o médico, era o falecido da Globo, Sérgio, esqueci o nome dele. Ele fazia o papel do Dr. Valcour. Ele era um cara que praticamente ele era igualzinho ao Corcunda de Notre Dame. Quando a paciente viu ele pela primeira vez, ela se assustou. Então foi muito difícil o rapport, esse contato com o paciente médico. E isso é que a gente está vendo que em toda essa caminhada, na nossa caminhada aqui, quem faz a hipnoterapia tem essa dificuldade. E outra, hoje nós temos também a globalização e o aumento de profissionais e a diminuição de profissionais e o aumento de pacientes faz com que os convênios liberam todas essas particularidades. Então, hoje é humanamente possível que o profissional consiga fazer, é humanamente possível. Então, tudo
que acontecia nessa situação, os pacientes hoje em dia querem o quê? Resultado. Então, todos os profissionais que eu conheço, muitos psiquiatras, famosos psiquiatras em São Paulo, que usam dessa técnica de hipnose, mas se você for ficar na técnica da hipnose tradicional, você não consegue fazer, com muito sacrifício, 5 pacientes. Por quê? Você tem o tempo, que é mínimo, você tem que ter uma rapidez muito incrível na indução hipnótica, você tem uma motivação praticamente no primeiro ou no segundo, mas depois que você começa terceiro, quarto, quinto, você já deixa de ter motivação, você já tem um cansaço. Então, tudo isso é inviável. Nós temos que ver o bem-estar tanto do paciente como do profissional. Mais ainda do profissional, porque o profissional tem que ter toda essa habilidade e tem que ter toda essa habilidade em todos os horários. Então, começou-se a desenvolver a chamada hipnose instrumental. A hipnose instrumental, ela é movimentada por aparelhos. Então, lá atrás, esses Brainwave Synchronizer, na época eles faziam as primeiras pesquisas que fizeram foram em grávidas. Só que os aparelhos de Brainwave Synchronizer eram coletivos. Então eles pegavam N pacientes grávidas e faziam uma indução hipnótica. Agora, detalhes sobre isso eu não sei. Então, o que a gente vê hoje? Hoje, eu particularmente vou mostrar para vocês como que funciona a hipnose instrumental. Ela é muito antiga, mas pouco utilizada. Pouco utilizada por quê? Porque é mais fácil ficarmos na segurança do que sabemos do que investir no desconhecido. Mas antes mesmo de a gente continuar a mostrar, depois vou mostrar detalhadamente esses aparelhos, tudo como é que funciona, eu vou deixar 2 frases muito importantes que faz parte da física quântica. São frases que eu acho que é a espinha dorsal da física. Primeiro, se tudo que nós percebemos tem como base aquilo que nós já conhecemos, como poderei perceber coisas novas? Se eu não percebo coisas novas, como que eu posso crescer? Como que eu posso mudar? Deu para perceber? Eu vou explicar de novo. Se tudo que percebo tem como base aquilo que eu já conheço, como poderei perceber coisas novas? Se eu não percebo coisas novas, como que eu posso mudar? Como eu posso crescer? Como eu posso modificar? Como eu posso quebrar paradigmas? Segunda, aquilo que para mim era irreal, é para mim hoje tão real quanto as coisas que eu achava que eram reais, que para mim agora são irreais. Vou falar de novo. Aquilo que era irreal para mim ontem, é para mim hoje tão real quanto as coisas que eu achava que eram reais, que hoje para mim são irreais. São 2 coisas que, a partir do momento que eu for explicando tudo isso daqui, isso vai ser básico para as pessoas que estão me vendo, tanto os profissionais, professores, doutores, psiquiatras, neurologistas, anestesistas, neurocirurgiões e até leigos. Vai dar para a gente dar uma desenvoltura melhor na teoria. Eu vou tentar explicar, porque não é fácil, eu sei que é uma coisa meio complicada, eu vou tentar explicar o porquê da fotoestimulação, o porquê que a luminosidade faz parte disso. Aqui tem programas fotoestimulação e programas audiovisuais, né?
Bom, vamos tentar colocar tudo isso em prática. Aqui vocês estão vendo a cabeça de plástico, né? Um olho. Aqui nós temos um laptop que funciona da seguinte maneira. Tudo isso aqui a hipnose instrumental, né? Ligada, associada aos biofeedbacks. Vocês veem como é que funciona, como é que a ciência é bonita por causa disso. Há muito tempo atrás, eu trabalhava numa clínica e a dona da clínica era estudante de medicina. E um dia ela chegou a conversar comigo e falou: Mário, por que você não associa a física quântica na hipnose? Comigo, eu falei: meu Deus do céu, física quântica? Acho que está fora da casinha, né? Não é possível. Mas tudo bem. O tempo foi passando e eu fiquei 2 anos na Escola de Medicina. Fiquei no Instituto do Sono, no Instituto de Psicobiologia e fiquei desenvolvendo também isso aqui. E um belo dia, na aula, eu ouvi um professor meu falando sobre que ele assistiu uma aula de física quântica. Ele falou para mim: Mário, deu a sensação de que nada funcionava, tudo era uma fantasia, era uma utopia, era uma coisa assim que ele chegou a falar assim: Mário, eu saí de lá passando mal. Uma hora você vê uma coisa, é uma coisa, daqui a pouco você vira para de costas e volta, já é uma outra coisa. Então, aquilo ficou na minha cabeça. Meu Deus do céu, aquela pessoa falou de física quântica, esse professor de medicina falou de física quântica, e eu comecei a ver alguma coisa que a turma está falando muito de física, eu vou tentar observar isso aí. Isso foi no começo dos anos 2000. E eu comecei a ver alguma coisa sobre física quântica. Mas eu não sabia o que era física tradicional. A gente nós vimos no nosso colégio, no científico, na nossa época, no ginásio, mas não uma coisa mais teorizada. Falar nisso, antes de mais nada, tudo isso daqui é embasado na física quântica, cosmologia. Por quê? São ciências exatas e dificilmente ciências exatas dá para se contestar. Lógico que se contesta, mas se contesta com muito menos agressividade do que as outras ciências humanas, biológicas, né? Bom, comecei a estudar, comecei a observar que cai naquelas frases que eu falava que aquilo que era para mim real hoje é real. E eu comecei a estudar, comecei a observar que, na realidade, tudo se encaixava na hipnose instrumental. Diminuindo essa colocação, para não ficar muito maçante, depois de algum tempo comecei a perceber também que, como eu usava os Brainwave Synchronizer, eu queria saber o que era luz. Aquilo lá para mim estava muito simples demais. Então eu comecei a buscar em casas eletrônicas. Os japoneses são muito inteligentes nessa parte de física, né, matemática, e eu fui procurar. E o rapaz falou: Mário, eu acho o seguinte, você tem que procurar isso, livros de física. Hoje na internet você vai achar tanta coisa importante na física. Vai por aí, que é esse seu caminho. Tudo bem. A partir daí, já fazem mais ou menos uns 5 a 6 anos que eu dedico a...
de 5 a 6 anos que eu estudo, sou um estudioso, não sou formado, mas sou um estudioso em física, a tradicional, porque uma coisa vai puxando a outra, entendeu? Então, a matemática, então tudo que você imaginar hoje é embasado na matemática, é embasado na física. Eu vou explicar o porquê disso. E talvez lá atrás, aquele Kruger, Schneider, aqueles outros profissionais que deixaram um legado, mas que nós também temos que pegar esse legado, e dar continuidade a esses trabalhos. Porque a ciência precisa não estacionar, a ciência tem que evoluir. E hoje, sem tecnologia, acredito que, na minha opinião, ela funciona, né? Bom, então, fora esses detalhes, de uns tempos para trás, eu já acho que 2009, 2008 para trás, eu não tinha associado os biofeedbacks. O que é biofeedbacks? Biofeedbacks é um ultrassom, um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, tudo que faz com que você tenha uma resposta fisiológica frente ao estímulo que você está recebendo. Em 2009, eu sempre estava pesquisando assim, bom, os resultados são bons? São. Mas será que esses resultados são satisfatórios? Será que não existe mais alguma coisa, alguns detalhes que a gente poderia ver mais para um outro prisma? Olha, a resposta foi boa, porém a resposta fisiológica frente a um estímulo, será que vai ser a mesma coisa? Isso sempre começou a me deixar dúvidas. E em 2009 eu importei os aparelhos de biofeedbacks, né? Então você tem aqui, você tem aqui esses aparelhos são aparelhos biofeedbacks. E este gráfico aqui, esse gráfico também é um traçado, é um medidor que através desses aparelhos vai dar um gráfico fisiológico, né? É semelhante, não é igual, gente, pelo amor de Deus, é semelhante a um eletroencefalograma. Então ele vai dar um traçado, né? Então deixa eu explicar para você. Esse daqui é um aparelho que você colocando o dedo aqui em cima, você vai captar a resistência galvânica da pele, né? E vai passar para esse gráfico. Então, depois de tudo montado, esse é o chamado GSR2. Esse daqui é um termostato, é um termômetro que virou, que eu inverti a polarização para que tudo que aconteça aqui, deixa eu ver se dá para ver? Ele está captando a resistência galvânica da pele. Tá? À medida que ele vai captando aqui, ele vai passando para cá. Isso depois eu vou mostrar. Aqui tem uma outra particularidade importante. Aqui eu associei esses dois eletrodos. São metais que vão ser colocados nos dedos do paciente. E vai fazer a mesma coisa que fez aqui. Olha lá. Ah, mas Mário, por que você tanto faz? Tanto faz. Só que é o seguinte, esses eletrodos, se o paciente mexer, ele não vai acontecer absolutamente nada. Ao passo que aqui, se ele fizer, por exemplo, ele está em indução. Se ele fizer isso aqui, se ele apertar, né, como ele vai ser preso com um elástico, ele pode mover,
porque ele tá em baixa de atividade cerebral, ele pode mover, ele pode apertar. O gráfico, ele é muito sensível, então ele vai captar as mínimas modificações fisiológicas. Então ele pode interferir, porém, como você está fazendo uma monitoração, um monitoramento dessa situação, é óbvio que você vai saber, ele apertou, ele mexeu. Então você tem que dar esse espaço. Quando você lê aqui, não, essa parte aqui foi por causa disso e aquilo outro. Bom, um detalhe importante é o seguinte: existem alguns profissionais e alguns livros que criticam, isso faz muito tempo atrás, criticam a hipnose instrumental. Não, porque isso é muito mecanizado, isso chega ao ponto de que o profissional apenas e tão somente um telespectador do que está acontecendo. Quem está fazendo na realidade quem está tratando, quem está trabalhando em cima do paciente é a máquina. Tá, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. Eu não concordo, eu vou explicar por quê. Hoje existem grandes cirurgias que você faz com praticamente robôs, uns avatares. Então o profissional, vamos dizer o neurocirurgião, o cirurgião, ele usa daquele artifício porque ele tem, além quem vai monitorar praticamente esse computador, né, vai ser ele mesmo. Ele que vai fazer com que aquela máquina manuseie uma cirurgia com uma precisão cirúrgica, com uma precisão de um corte extremamente cirúrgico. Então, aí vai falar, não, mas eu não sei muito bem, mas até um profissional que tenha um neurocirurgião, que tem que ter, não pode nem tremer, ele tem que ter uma posicionamento extremamente delicado. Então, vamos supor que ele tenha lá, isso já aconteceu várias vezes, o cara tem um início de Parkinson, mas ele ainda tem condições de fazer essa manipulação desses aparelhos, então dá para até se pensar em ter uma continuidade desse profissional nessa situação. Nessas particularidades que os caras falam que não, isso vira até uma coisa mecanizada, eu vou explicar por quê que não. Antes, deixa eu mostrar para vocês o que se faz. O paciente, deixa eu só colocar isso aí. O paciente fica deitado, faz toda a colocação para ele, dizendo assim: eu vou te colocar esses eletrodos na mão, não vai dar choque. Isso aqui é apenas um vai feedback. O que ele vai fazer? Ele vai captar a resistência galvânica da pele e vai jogar para este gráfico aqui, frente ao estímulo audiovisual que você vai receber. O seu cérebro vai mandar uma leitura, uma resposta fisiológica frente ao estímulo audiovisual que você vai receber. E vai ser traçado aqui e no final eu vou mostrar para você como é que foi. Só para vocês terem uma tração.
Tá vendo? Então ele vai ter uma resposta. Aqui é lógico que eu estou em fase beta, né? Estou mais que 30 ciclos por segundo. Ele vai aparecer aqui, olha, pode ver que ele está tendo um traçado. Só um detalhe. O paciente está deitado, ele está tendo essa resposta. Eu vou, vamos dizer, um exemplo, eu não vou colocar um paciente, mas vou colocar esse daqui. Esse é um Braille Synchronizer, e são luminosidades, né? LEDs com luminosidades azuis e luminosidades aqui que vai ser vermelha. Aí é que nós vamos começar a entrar na física. Mas tudo bem, o paciente recebe esse estímulo. O paciente aqui vai ter que ficar de olho fechado, pálpebra fechada. Depois eu vou explicar por quê. Então ele tem aqui, e aqui vai este como é que chama isso aqui mesmo? Fone de ouvido. Vai ser colocado. Então ele tá lá preparado. Então aqui tem um programa audiovisual e ao mesmo tempo ele está acoplado com os biofeedbacks. Então, o que eu tenho com isso? Quando as sessões duram em média 20-25 minutos. O que são essas sessões? A variável mais importante aqui é a variável auditiva, lógico. No que nós temos a proposta é fazer com que todo esse, vamos dizer, uma patologia, uma insônia, vamos dizer assim. Então você tem o quê? Um programa especificamente de insônia, que tem começo, meio e fim. Você tem um programa pré-elaborado que tenha todo o conteúdo sobre insônia. Então o paciente recebe esse programa de áudio junto com o de vídeo. Então, por que um, por que outro? Esse Braille Synchronizer, que é a fotoestimulação, ele vai fazer com que a atividade cerebral do paciente abaixe. Aquilo que ele escuta, ele vai fazer uma modificação muito mais adequada, muito mais fidedigna do que se estivesse acordado. Óbvio, todo mundo está sabendo hoje em dia que o cérebro funciona com baixa de atividade cerebral. Quanto mais ele tiver diminuído a atividade cerebral, mais o cérebro capta o estímulo. O cérebro, gente, não indaga, não pergunta, não questiona se o estímulo é positivo ou negativo. Ele vai captar, ele vai colocar isso em funcionamento na parte do córtex e vai fazer com que existam novos caminhos neurais. E aí há uma modificação total. Isso eu não estou falando só da parte do sono. Isso, todas as patologias funcionam dessa maneira. Tá? Agora que nós vamos... o paciente recebeu, acabou a sessão, daí nós vamos chegar aqui e mostrar para ele. Porque aqui é o seguinte, o paciente está bem, o paciente se sente bem, se sente, só que aqui às vezes a resposta fisiológica não é a mesma coisa que ele acha. Nossa, mas eu estava sentindo também, mas por que soa? Porque aqui é o seguinte, deixa eu explicar com mais detalhe.
Aqui está para ser paciente deitado, paciente com o Braille Synchronizer, com o aparelho de biofeedbacks, programa de áudio. E aqui é o seguinte, aqui nós, antes de mais nada, nós colocamos esse anteparo aqui, porque quanto menos estímulo exteroceptivo que vier de fora, mais influência tem a parte visual. Porque se entrar qualquer luminosidade aqui, é que nem laser, gente. O laser ele se propaga. Se ele tiver numa claridade, ele não é a mesma coisa que tivesse no escuro. Então, quanto menos influência negativa, influência exteroceptiva, estímulos exteroceptivos que interfiram negativamente na indução, na parte de frequência e amplitude de pulso do Braille Synchronizer, é melhor. Então, ele está aqui. São duas possibilidades que podem acontecer. Tudo quando estiver pronto, você aciona o programa de áudio, vídeo, você aciona o aparelho de biofeedbacks e deixa o paciente vai ter essa resposta e lógico, aí é que tem gente que como fala, isso aí, o cara é mero espectador, não é não, porque esse aqui tem um outro que o profissional vai ficar aqui, além de escutar mesmo o programa que o paciente está escutando, eu estou monitorando aqui. Então isso daqui é nada mais nada menos que as mínimas modificações fisiológicas que o paciente tem. Eu estou monitorando, eu estou vendo todos os movimentos, tudo que se passa com o paciente. Então não é como muita gente acha que o paciente está aqui deitado, eu vou lá para o banheiro, vou urinar, vou fazer minhas necessidades fisiológicas, tomar um cafezinho. Não é assim. Não é assim. Você tem que monitorar porque acontece alguma coisa aqui, você não sabe o que foi, você não estava perto. Entendeu? Então as coisas não são bem assim como ando falando por aí. O gráfico funciona da seguinte maneira. Soltou, você calibra aqui, pelo menos na metade aqui, e tudo que acontece aqui, acontece aqui. Ele mexeu aqui, ele mexe aqui. Ele subiu, ele sobe. Ele desceu, ele desce. Tá? Então, por que sobe e por que desce? Tá, já vou explicar. Então, vamos supor, calibra e vamos soltar. Aí o paciente começa a receber o estímulo audiovisual. Vamos supor que o estímulo começa a descer. O que acontece aqui é física. Aqui, você se lembra que o paciente está com esses eletrodos nos dedos. Tudo bem. Se o paciente tiver uma vasodilatação, aqui esse fio que vem do aparelho de lá vai precisar de menos estímulo. Porém, e aí que nós vamos saber. Se ele precisa de menos estímulo, o que vai acontecer? Ele vai abaixar. O que significa isso? Um estímulo que é uma resposta positiva. Isso a grosso modo. Vamos supor que no meio da sessão aconteça de que um fator emocional, um conteúdo ali que mexe com o emocional dele, daqui ele começa. Aí o que aconteceu? Ele tem uma vasoconstrição, ele precisa de mais estímulo, o gráfico sobe e a resposta aqui, para a gente ter uma leitura, é uma resposta negativa. Ou seja, alguma coisa aqui, algum outro conteúdo, né, programativo que mexeu com a parte emocional do paciente e o paciente teve esse pico aqui. Então aqui é um estímulo, uma resposta negativa e aqui uma resposta positiva. Tá, muito simples aí. Mesmo que esse paciente tenha uma resposta negativa,
é uma, como posso explicar? É como se fosse uma reação que o paciente teve frente a algum estímulo aqui. Essa resposta é negativa, mas ao mesmo tempo é positiva. Vamos supor um exemplo. Vamos supor que o paciente tenha uma faringite. O paciente tem uma faringite, ele vai ter que tomar um antibiótico aí de 5 a 7 dias, mais ou menos. O que acontece quando o paciente recebe o antibiótico? Há uma reação violenta do antibiótico frente às bactérias. O cérebro não deixa de ser a mesma coisa. Até que as bactérias estejam dissipadas, né? E de um período também, né, de 5 a 7 dias, tem gente que tem uma resposta boa, dependendo do antibiótico, muito boa, frente às bactérias, e aí ele começa a ter de novo aquela. Aqui, eu estou falando em cérebro. O que acontece aqui é que, mesmo que esse traçado subiu e ter uma reação, essa reação também é positiva, porque nós vamos pensar em que o paciente, lógico que aqui, esse traçado não pode ficar eternamente assim. Eu já tive pacientes com insônia que todo o traçado nem começava aqui, ele já começava direto. Era tão problemático a insônia que ele fazia isso aqui, sempre fazia isso. Então é uma insônia crônica, então a gente vê. Por isso que a gente dá valor ao biofeedback. Ele não deixa nada para trás. E aqui você tem uma resposta, você sabe que o paciente está assim ou está assado, mas eu estou me sentindo bem, mas lá no fundo ainda tem alguma coisinha que precisa ser trabalhada. Então, é de suma importância os aparelhos de biofeedbacks, em qualquer situação. O que eu mais, que eu acho que hoje em dia, eu coloco assim, profissionais de saúde mental, tipo psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, neurologistas, neurocirurgiões, anestesistas, que hoje nos Estados Unidos está muito avançado em termos em busca do funcionamento cerebral, mas muito mais avançado. Então, tipo Hameroff, Penrose, que é um físico e um anestesista, que isso tem estudos científicos que eles querem provar por A mais B, que o cérebro já não funciona como a neurologia tradicional que nós estudamos, né? Bom, agora vamos explicar exatamente o porquê da luminosidade, né? Vocês estão vendo aqui que isso daqui é um Brainwave Synchronizer, um sintetizador de onda cerebral, que tem uma matriz e ele tem frequências variáveis e intensidade. A primeira sessão que a gente faz, para vocês terem uma ideia, a luminosidade tem que ser baixa, a intensidade baixa, para que o paciente não fique assustado. A segunda sessão para frente, como o cérebro já está condicionado, ele recebe intensidade total com frequência variável para sono. Então, o que é isso? Beta, alfa,
13 Hz ou ciclos por segundo. Θ de 7, de 5 a 7 e aqui de 1 a 3. Então, em ordem decrescente, beta, alfa, teta e delta. A beta tem 13 a 30 ciclos por segundo, a alfa 9 a 13 ciclos por segundo. Aqui tem uma variação mínima, 1 Hz, 2 Hz, entre uma e outra. Às vezes tem gente que usa algum a mais, até a menos, mas é nessa faixa. Aqui a alfa 9 a 13 ciclos por segundo, teta 5 a 7 ciclos por segundo, beta 1 a 3 ciclos por segundo. Aqui é o sono paradoxal. Quando o paciente chega nessa situação, é o sono com os sonhos. Só que é o seguinte, quando o paciente chega nisso daqui, automaticamente o cara entra em fase beta. Muita gente fala, mas como é que pode? Lógico que pode. Pode porque, como você está em sonho, toda essa atividade volta para beta, porque é a mesma coisa se você tivesse acordado. Aliás, eu também vou ter que explicar, não sei se vai dar tempo para explicar tudo isso, porque falta uma parte um pouco acadêmica minha de ter sequências, mas hoje se mostra que o sono, os sonhos, são realidades paralelas. Você precisa entender bem isso daí. Bom, vamos voltar aqui então. Vocês estão vendo aqui, acho que deu para perceber que a frequência diminui, né? E às vezes ela tem uma parada aqui, outra parada ali, uma continua. Isso daí é um sincronismo do lobo temporal direito, lobo temporal esquerdo, para fazer um ajuste. Bom, o paciente está aqui, está recebendo uma fotoestimulação. Mas é outra coisa. Por que luminosidade vermelha e por que azul? Gente, luz são ondas eletromagnéticas. A luz só é luz, ela só tem essa claridade porque ela é feita de fótons, partículas de fótons, as partículas que a luz tem. Mas se ela não tiver em movimento, ela não é luz, ela não tem a claridade. Então toda essa parte os fótons, que são as partículas que fazem, elas têm que estar em movimento. Tá? O que é isso daqui na realidade? Isso daqui é espectros de ondas eletromagnéticas. Quando Newton pegou a luz em um prisma e incidiu essa luz no prisma, o que aconteceu? Ele teve uma decomposição da luminosidade. A olho nu, 7 cores, tá? Uma delas é azul e outra é a vermelha. Deixa eu só colocar aqui para vocês terem uma noção. Já vim na palavra vermelha. E estão vendo a vermelha agora. Mas por que, Mário? Por que vermelho e por que azul? Então, eu já falei que são espectros de ondas eletromagnéticas. Tudo bem. Eu particularmente peguei azul e vermelho, porque são dois opostos de ondas eletromagnéticas. Esta vermelha tem mais ou menos aproximadamente 800 milímetros de frequência. E aqui a azul tem mais ou menos em aproximadamente 400 milímetros. Então, o que acontece aqui quando você coloca essa aqui? Teoricamente, ela tem uma penetração cortical maior ou menor dependendo da vermelha, lógico, como ela tem um comprimento de onda maior, teoricamente, porque tudo a gente tem que ver hoje em dia, que tudo é
Então, quando o paciente recebe uma estimulação com a luminosidade vermelha, teoricamente nós vamos ter uma penetração cortical mais intensa. E o azul, não. Mas nós temos aqueles nossos velhos paradigmas que nós pensamos assim, isso é muito comum. A mãe, o pai, tem o filho, a filha, então eu vou pintar o quarto do meu filho de azul, porque o azul tranquiliza, acalma. Nossa, a menina também pode ser azul, coisa e tal. Então isso é uma coisa que nós, seres humanos, introduzimos, nós trazemos nos nossos ancestrais essas características. Mas na realidade, se você ver a cor são espectros de ondas eletromagnéticas, não tem nada que, tudo bem, se você condicionar alguém a falar, olha, isso daqui vai, se você colocar uma luminosidadezinha no seu quarto azul, você vai ver que você vai ficar calma, tranquilo, você está sendo condicionado, não que a luminosidade está fazendo isso, tá? Então, isso são ondas eletromagnéticas. Bom, por que o nosso paciente aqui recebe, ele fica aqui dá para perceber que ele está, eu tampei aqui a cavidade do olho, eu tampei aqui para dar uma sensação, uma leve ilusão de que seria uma pálpebra aqui. A luminosidade, antes de eu explicar aqui, a luz, ela tem uma velocidade, a velocidade da luz é igual a 300 mil quilômetros por segundo. Se nós pensarmos bem, 300 mil quilômetros por segundo, é humanamente impossível o olho ter uma acomodação. Quando você recebe uma fotoestimulação, você tem que estar com o olho fechado. Mas por quê, mãe? Será? Mas eu vou enxergar? Eu acho que eu vou enxergar. A física mostra que tem três coisas aqui. Olha. Isso é uma frequência. Então ele está recebendo uma fotoestimulação com o olho fechado. E o que acontece aqui? Por que o olho fechado? A física mostra que nós temos 3 fatores de atraso. Nós chamamos na física de fatores de atraso. Quando você recebe essa estimulação fótica, se você não tivesse esses fatores de atraso, nós veríamos tudo embaçado, porque a velocidade não tem como diminuir. Aí é que está a natureza sábia, né? Nós temos assim duas posições que a luz ela tem, dá para se diminuir a velocidade em pouca porcentagem, mas diminui, e isso é importante. Ela só tem duas condições que ela pode ser diminuída. Você congelando o sódio gasoso a poucos bilhões de graus abaixo do zero absoluto, e meio líquido. Em meio líquido você pode ver aquela tela distorce, você vê ela não sendo como um raio único. Aqui é a mesma coisa, gente. Nós precisamos, você já pensou se nós não tivermos a pálpebra que serve de fator de atraso, o fator aquoso, o humor líquido, o humor vítreo que tem no olho. Então, primeiro fator de atraso, quando ela vai incidir, ela diminui por causa da pálpebra. A luminosidade ela refrata aqui, ela não reflete, porque ela não é quem reflete é espelho. Aqui não, aqui
aqui ela refrata, ela vai receber essa luminosidade. Primeiro fator de atraso, parte da pálpebra. Segundo fator de atraso, humor aquoso. Terceiro fator de atraso, humor vítreo. Essa, aqui está mais, dá para explicar melhor. Quando você recebe essa informação aqui, vai pelo quiasma óptico, nervo óptico, e vai passar aqui atrás. Tudo que acontecer, todas as imagens, tudo que nós vemos aqui, na realidade nós estamos vendo lá fora. Nada acontece lá fora, independentemente do que está acontecendo aqui dentro. Então, essa luminosidade passa para o tronco encefálico, porque no tronco encefálico todos os nervos, os 12 pares de nervos cranianos emergem daqui do tronco encefálico. E daqui ele volta e vai para o córtex cerebral para ter a interpretação da parte elétrica. E daí ele transforma em imagem. Acho que, não sei se deu para vocês entenderem bem essa parte aqui. Quer dizer, na realidade vocês viram que tudo funciona às custas da física. Não tem como escapar. Aqui tem uma evidência científica, dá para ver? Uma imagem computadorizada do cérebro recebendo uma fotoestimulação. O que seria isso aqui? Eu vou desenhar. Deu para pegar? Uhum. Eu vou melhor desenhar, ficar maior aqui. Só para explicar, eu só peguei algumas situações diferenciadas daqui, só para dizer como é que funciona. Quando você recebe uma fotossimulação, lógico, como eu falei para vocês, vem daqui, pega o nervo óptico e vai para trás para o tronco encefálico. Aqui é a parte posterior da cabeça. O que é uma sonolência? O que significa o sono? O sono nada mais é do que uma proteção inibidora do córtex. Então, essa inibição que está sendo feita aqui, ela está sendo aqui, em poucos minutos, o cérebro tem essa captação aqui, né, dessa fotossimulação, e faz com que a inibição começa da parte posterior da cabeça e comece a ter como eu posso explicar, um aprofundamento da parte posterior para a parte anterior. Então, o que a gente está fazendo aqui? Se o sono é uma inibição protetora do córtex, o que nós estamos fazendo aqui com a fotossimulação? Intensificando a proteção inibidora do córtex. Intensificação da inibição protetora do córtex. Nessa situação aqui, você está vendo que depois de mais alguns minutos,
o cérebro tendo um condicionamento bom, ele já começa a pegar um aprofundamento mais abrangente, e aqui praticamente ele está numa fase teta alto, teta baixo, entre 5 a 7 ciclos por segundo. Aqui, como a gente vai tentar colocar mais matematicamente falando, teta baixo, teta médio, teta baixo, né? Então, aqui praticamente o paciente está com uma inibição muito boa. Uma das coisas importantes que existem alguns biofeedbacks que eu conheço, que é o chamado psicostat, que ele é assim. Ele contém 6 LEDs vermelhos e 6 LEDs ou 7, aí depende muito do verdes. É bem diferente desse. O profissional tem que saber o que está se passando, porque aqui você tem um gráfico que mostra, depois de parado, acabou, você tem a condição de você poder explicar para o paciente o que está acontecendo. Aqui já não. O paciente está lá em sessão, de repente ele está aqui. Aí ele começa a descer. Tá tudo bem, legal. De repente, ele está aqui, daqui a pouco volta para cá. Quem não entende, vai achar que, opa, o que está acontecendo? Ele não sabe o que está acontecendo, porque esse aparelho é um aparelho que eu particularmente acho ele um pouco falho. Ele teria que abaixar, teoricamente abaixar até os LEDs verdes, para que ele tenha uma resposta teoricamente positiva. Coisa que não acontece. Às vezes o paciente tem profissionais que acham que porque ele subiu, ele sai do sono hipnótico. Não, às vezes ele está, como eu falei para vocês, ele está numa fase delta, e de um sono paradoxal ele vai para uma fase beta com toda a atividade cerebral. Eu acho que eu não sei se eu consegui atingir alguma a todos. Eu acho que é um tanto quanto complicado. Eu nem vou entrar em cérebro holográfico, só para vocês terem uma ideia. Eu não vai gostar um pouquinho, porque eu gosto disso aqui. É o seguinte: se você pegar o cérebro e cortar ele em 1000 partes, e pegar um pedaço desse daqui e trazer para cá, aí nós vamos estar fazendo matemática. Essa parte do cérebro, lembra que quando a gente fazia da parte da matemática, contém, ou seja, é a somatória das outras partes do cérebro. E esta parte que ficou está contida nesse pedacinho. Isso chama-se holografia. O cérebro é um holograma. Tanto é verdade que nós, na física quântica, principalmente esse anestesista, esse físico, astrofísico, eles mostram o seguinte: que o cérebro não funciona com sinapse nervosa, com condução elétrica através de sinapse nervosa, como nós estudamos anteriormente.
quando você recebe essa fotosimulação, esses programas, ele modifica. Então, vendo pela teoria do cérebro holográfico, você também pode ver que, se isso funcionar, vamos dizer que você tem aqui dois eletrodos, dois neurônios. Este tem uma afinidade com este. Automaticamente, quando ele recebe uma informação, esse também vai receber. Então, a física mostra que nós temos interferências não por condução por sinapse nervosa, e sim por condução de interferências diferenciadas. Eu sei que é meio complicado, mas hoje a física quântica mostra muito desses detalhes e é super importante. Também não vou entrar muito em partes de cosmologia, só para ter algum detalhe. Vamos supor que, eu não sei se vocês sabem, mas nós somos mero lixo cósmico. Nós somos meros partes mortais de uma estrela. Tudo que você imaginar, você é verdade. Você chama estranho, mas é pura verdade. Quando a Terra foi bombardeada por meteoros, os meteoros trazem, os meteoritos trazem, isso foi milhões e milhões de anos assim, trouxeram para a Terra minerais, carbono, hidrogênio, proteínas primitivas, aminoácidos. Então, tudo isso dá à Terra condições de vida. Quando se nós temos essa conexão aqui, nós temos uma conexão, nós somos um vínculo, nós temos um elo entre a Terra e o cosmos, o universo. No quesito da droga, tem pessoas que usam e tem uma abertura, uma percepção muito grande cerebral. Então você começa a ver coisas importantíssimas, coisas que fogem à nossa compreensão. Mas Albert Hofmann, que foi o sintetizador da molécula da etilamiina do ácido lisérgico, ele foi muito franco a falar. As pessoas, o LSD, que a gente conhece mais comumente, ele foi até 1960, na época dos Woodstock, dos grandes shows, ainda era liberado pelos Estados Unidos, depois foi proibido. Mas o ser humano sabe usar. Não estou fazendo apologia da droga não, hein? Pelo amor de Deus. Não tem condições de usar. Toda esse bem-estar, esse prazer, essa satisfação que o paciente se encontra na droga, infelizmente ele não sabe usar. Ele tem uma captação de uma dimensão fora da nossa compreensão, que é extremamente importante. Porém, se todo mundo soubesse disso, seria condições de poder usar. Então, não estou fazendo apologia da droga, mas cientistas que teve, não vou nem citar nomes, mas grandes cientistas que tiveram uso de algumas substâncias tipo cocaína, o LSD, o próprio Albert Hofmann teve sensações extremamente importantes, mas isso nos anos 50 se fazia, na época da Guerra Fria, se fazia muito dessas experiências, para saber qual é a percepção fora da nossa compreensão. Isso aí a gente precisa também saber, cientistas precisam saber que não tudo que a gente conhece é verdadeiro. O que a gente desconhece, que está fora da nossa realidade, não tem nada a ver. Isso é
uma colocação muito errada hoje em dia. Hoje em dia a física quântica mostra muito que os universos paralelos, os buracos de minhoca, os buracos de verme, que mais conhecidamente, cientificamente conhece como ponte Einstein-Rosen. Então, são percepções fora da nossa compreensão. Isso é uma coisa que a gente tem que ter uma palestra só disso. Só para fechar, para encerrar, agora que me lembrei, nós temos uma parte importantíssima dentro da hipnose chamada regressão. Uns falam regressão de idade, outros falam regressão de memória, né? A física derruba toda essa teoria. Aliás, os cientistas ainda têm essa dificuldade em lidar com essas situações. Porém, tem muita gente que pega pacientes e faz a regressão e acha que tem algum conteúdo lá que está fora da casinha, não tem nada a ver, mas não tem nada a ver para ele. E outra, existe a chamada dissociação e distorção do tempo. Na regressão, quando o paciente, teoricamente, ele tem aqui presente, passado e futuro. Presente, passado e futuro é apenas então somente uma ilusão do ser humano. Só para vocês terem uma ideia. Eu nunca fui, eu não sou e eu nunca serei. Eu sempre estou sendo. Então, se hoje eu estou aqui agora e for perguntar para vocês aí o que você comeu no almoço, é passado? É passado entre aspas, porque você está no presente falando do passado. Então, nada mais é do que uma ilusão. Nós sempre estamos aqui no presente. Nós temos essa situação, mas essa é uma situação ilusória. Einstein já batia sobre isso daqui. Quando você faz uma regressão, você chega a um ponto que vocês têm uma ideia, assistam Contato, de 1997, Judy Foster protagonizou esse filme e é um filme de Carl Sagan, um astrofísico extremamente importante. Ele mostra essa situação em que, vejam bem, quando ela entra num buraco de minhoca, o buraco de minhoca é uma passagem, é um portal entre um universo e outro. Tá? Então, quando ela sai e ela vai para Vega, que é uma estrela a 26 anos-luz. Quando a gente fala em anos-luz, nós temos que fazer que o universo é tão grande que nós temos que ter uma nova medida nova medida para se poder ter uma condição. Nós não vamos medir daqui a São Paulo em milímetros, seja um absurdo, né? Então, e o universo é muito grande, então nós inventamos uma nova medida chamada anos-luz. O que seria isso? A luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Em um ano, a luz percorre 9 trilhões de quilômetros. Veja bem, em um ano, ela percorre 9 trilhões de quilômetros. Quando essa cientista, Judy Foster, foi para Vega, que dá 26 anos-luz, você multiplica 26 anos-luz por 9 trilhões de quilômetros, você veja qual é imensurável, né? Então você tem, ela gravou, ela levou uma câmera, né, na cabeça e gravou. Só que houve os políticos, os cientistas da época achavam aquilo um absurdo, porque ela teve que fazer, sair
de uma órbita feita por japoneses, que através de uma compactação de ondas eletromagnéticas você faz com que todo aquele... você sai de um universo para outro através do... Então ela passou por buracos de minhoca. Resumindo, o que se espantou é que a bola que ela estava aqui, ela caiu no mar em 8 segundos. Só que ela, como estava aqui, ela gravou e foi comprovado 18 horas. Veja só. Então, a distorção e a dissociação do tempo é muito importante na regressão. Não vou entrar muito detalhe disso, porque precisa se estudar, precisa se rever todo esse estudo da distorção e dissociação do tempo em termos de regressão. Muita gente está achando que o paciente está fora da casinha, o paciente está vendo alucinação, tem delírio, não sei o que lá. Não se pode ver mais isso. A física prova por A mais B que tudo isso cai por terra. Tá? Mas isso é uma outra história que vai ficar por uma outra vez, talvez um próximo aula. Gente, eu acredito que eu esteja amortizado um pouco a minha dívida com esses dois cientistas, Kruger e Schneider. Não sei se eu fui, tudo aquilo que eles gostariam que fosse, mas eu não sou uma panaceia mundial, eu não sou a solução dos problemas do mundo, eu não sou a salvação da pátria. Eu tenho erros, tenho acertos. O que eu estou fazendo aqui pode ter críticas, lógico que vai ter críticas, mas tem muitos pontos positivos. Porque tudo que a gente faz em termos de ciência, tem aqueles que vão criticar, tem aqueles que vão elogiar. No último simpósio internacional que eu fui palestrante, graças a Deus, tive a honra de ser palestrante, ninguém comentou absolutamente nada. Lógico que eu não falei em detalhes como eu falei aqui, porque lá eu tenho um espaço de tempo muito curto para se falar. Mas é uma técnica nova, é uma técnica de hipnose, que muita gente desconhece, muita gente não gosta, porque eu também acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente tem como experiência. E não, eu sei fazer isso. Eu vou ter um espaço de tempo para poder aprender. Será que vou ter tempo? Será que eu vou chegar a isso? Então é mais fácil ficar na segurança do que sabemos do que investir no novo. Então, falar nisso, deixa eu colocar. Vamos colocar aqui? Se vocês, lógico que vocês querem, se vocês quiserem ver esse artigo publicado em revista científica, Cérebro e Mente da Unicamp, eu vou colocar aqui. Se vocês colocarem meu nome inteiro, vocês vão ver tudo que tem. Então vou colocar o meu nome inteiro e através do meu nome vocês vão achar artigo publicado em revista científica, o LinkedIn. Praticamente o meu DNA, o meu currículo está tudo lá. Então Mário Celestino de Oliveira. Tudo que vocês procurarem, jogarem na Google, vocês vão ver LinkedIn, artigo publicado mais comumente chamado como sonoterapia. Isso daqui é conhecido comumente como sonoterapia.
simulação cerebral externa, eletrossono e outras nomenclaturas. Gente, muito obrigado pela paciência que vocês tiveram. Espero que eu tenha agradado pelo menos uma porcentagem. O resto a gente, com o tempo, se vocês estão aí, se vocês quiserem alguma colocação mais adequada, estou disposto a uma palestra, alguma coisa assim, como já fiz, e fica ao critério de vocês. Aqui vai ter também, nesse artigo publicado, tem o meu celular e o meu e-mail. Muito obrigado, desculpe por qualquer coisa e até a próxima.